Olá amigos, graça e paz, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, verso de número 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Seguimos aqui a narrativa do evangelista Mateus. Entendemos que essa narrativa ela é feita depois da morte de Jesus. Mateus é um dos discípulos, é um dos apóstolos de Jesus. Eu entendo que ele viveu junto com Jesus todo o ministério de Jesus, e depois de alguns anos, estudiosos entendem que Mateus foi escrito cerca de 50 anos da era cristã, 50 anos depois de Cristo. E eu entendo que essa percepção que ele fala aqui, que foi anunciado pelo profeta Isaías, isso aqui ele já tem toda uma história pronta. Ele apresenta para nós João Batista, depois já de ter vivido toda a história, de ter contemplado o desenrolar disso tudo. O próprio Jesus, lá na frente, vai dizer, o Deus encarnado, filho de Maria, Jesus, vai dizer no capítulo 11, porque é este de quem está escrito. E com certeza isso vai chamar a atenção. Onde está escrito isso aí? E Jesus vai citar esse texto aqui, que é o texto do profeta Isaías. Olha, tratando de Isaías, é outro desafio para nós. Eu fico angustiado, porque você que está acompanhando comigo, você já viu. Nós meditamos aqui o verso 1 do capítulo 3, eu usei muito da narrativa de Lucas, porque Lucas teve essa preocupação de narrar toda a situação de Zacarias, do anjo falando com ele, coisas maravilhosíssimas, só que depois também some João Batista, só volta depois pregando. E assim também de Jesus, alguns detalhes, pouca informação. A gente eu fico, querendo saber como é que foi a infância desses homens, como é que foi a adolescência desses homens, a mocidade desses homens. Nós temos alguns exemplos de jovens, alguns chamados como Samuel, mas são poucos os detalhes, de enxergar assim como criança e dizer, olha, esse aqui vai ser o profeta, esse aqui vai ser o rei, esse aqui vai ser o sacerdote. Nós não temos esses detalhes. Como a gente quer saber de alguma pessoa hoje, a gente vai nas redes sociais, vai lá dar uma de detetive, pesquisar, olhar quem que é a família, da onde que é, o que que faz e coisa e tal. E de um homem de tamanha envergadura como foi Isaías, nós não temos informação, simplesmente que foi um profeta que profetizou por 40 anos nos reinados de tais reis, e filho de tal e coisa e tal, mas a gente não tem informações. Mas o que eu quero trazer para você nesta oportunidade, uma palavra que me chama a atenção, dos, acho que é 60 capítulos que tem, 62 capítulos que tem Isaías, não vou saber dizer aqui para você com exatidão, mas uma palavra que me chama a atenção no livro de Isaías, 66 capítulos, é a palavra remanescente. Remanescente é a palavra que tem ardido no meu coração quando eu fui ali meditar no livro de Isaías, porque os primeiros 39 capítulos, os primeiros 40 capítulos quase, não é diferente do que nós estamos vivendo, do que a gente vê, no meio do povo de Deus. E Isaías, ele traz uma mensagem duríssima para o povo de Deus. E também não diferente disso, ele traz uma palavra depois que vai trazer esperança. É o profeta messiânico que vai profetizar, já profetiza aqui do arauto João Batista, depois ele vai profetizar a respeito do príncipe da paz, que é Jesus. Então eu quero usar a palavra remanescente. Eu peço a Deus aqui graça nessa oportunidade, para que eu possa nesses minutos alcançar de forma que eu não consigo descrever aqui o seu coração. Essa palavra
remanescente. Porque isso ardeu no meu coração, porque hoje, no ano de 2022, vou completar 42 anos. Completo esse ano 42 anos. Eu sou nascido e criado no meio evangélico. E muitos dos meus amigos crianças, muitos dos meus amigos adolescentes, muitos dos meus amigos jovens, muitos que durante a minha vida conheceram a Jesus, andaram comigo, uma grande maioria de filhos de crentes, filhos de não crentes, filhos de mãe que é crente, pai que não é crente, de pais que se desviaram, pais que continuam crentes. Muitos dos meus amigos que cresceram comigo não estão no nosso formato, na nossa idealização de seguir a Jesus, né? Templo, igreja, dar o testemunho de cristão no formato que a gente entende, não estão mais seguindo a Jesus, não estão mais servindo a Jesus no nosso formato, né? De religiosidade, de ter o tempo de oração, de ter um tempo na Bíblia, de evangelizar, da gente, né, de dizer que é um evangélico, de dizer que é um cristão, dizer que é um seguidor de Jesus, de dar testemunho da palavra de Deus no nosso formato, no meu formato, né, que a gente olha, não estão mais. Mas isso não quer dizer, eu tenho a sensibilidade de entender que isso não quer dizer que eles estão perdidos. Porque essa palavra remanescente, eu entendo que Deus tem um propósito na vida destes meus amigos que cresceram comigo, que correu em volta da igreja junto comigo, né? Que cantaram no coral, que cantaram no juvenil, que iam para a escola bíblica, que participavam dos grupinhos, que serviram a Deus comigo, que cantaram no grupo de jovens, que hoje já não estão mais. Mas o meu coração ardeu nesta oportunidade, entendendo que esses jovens não estão perdidos, porque essa palavra remanescente que o profeta Isaías cita mais de duas vezes no seu livro, eu entendo, né? Por mais que talvez eu sou um privilegiado porque eu não desviei deste caminho. Eu já testemunhei muita coisa no meio cristão, no meio evangélico, no meio religioso, que poderia contribuir também para que eu afastasse, para que eu deixasse de ser, né, um evangélico, um religioso, um cristão, uma pessoa que vai para a igreja, que participa dos cultos, né, que está ali, que procura se guardar, né, se guardar das tentações, se guardar, né, das investidas do inimigo. E nós sabemos que o inimigo ele tem várias maneiras. Ele pode escrachar, né, ele pode se apresentar de uma forma que você já identifica, isso é pecado, isso é mal. E de outras formas sorrateiras, né? O pecado pintado de bonzinho, de que não tem nenhum problema, e que é o que a gente está vendo hoje no meio da igreja. O profano transvestido de santidade, e a igreja tem sido enganada, como não é diferente também, não foi diferente no tempo de Isaías. Mas os remanescentes, os que permanecerem fiel, os que permaneceram fiel e os que estão vivos, às vezes ainda andando por caminhos que aparentemente você fala assim, está perdido, não tem mais jeito, mas eu creio e eu entendo que Deus tem um propósito na vida destes meus irmãos. Eu entendo, eu tenho muita sensibilidade, muito temor a Deus para dizer nesta oportunidade, neste encontro que nós estamos tendo aqui nesse dia. Você que me ouve, essa palavra que te alcança nessa oportunidade. Eu me remeto lá quando João
narra Jesus encontrando Pedro depois da sua ressurreição, né? Pedro que foi afinco ali no ministério de Jesus, né? Era aquele homem destemido, né? Um homem de Deus mesmo, cheio de autoridade. Depois ele se vê, é pego quando nega Jesus, e depois, talvez com a morte de Jesus, ele achou que já era o fim, foi pescar, foi voltar para os seus afazeres, e Jesus reencontra e faz aquelas 3 perguntas para ele. Pedro, tu me amas? Pedro, amas-me mais que estes? Pedro, tu me amas? E é essa pergunta que Jesus faz para você nesta oportunidade. Meu amigo, minha amiga, você jovem, você que foi criança junto comigo, você que é da década de 80, né, que tem seus 40 anos hoje, você que é da década de 70, que tem seus 50, você que é da década de 60, que tem, né, os seus 60 anos, seus 70 anos hoje, você que tem 80 anos, que quem sabe já não fala assim, pra mim não tem mais jeito. Jesus faz essa pergunta para você nessa oportunidade. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E eu tenho certeza que você vai responder, claro que eu te amo, Jesus. Você é um remanescente. Você é alguém que um dia teve um encontro com Cristo e a sua vida foi impactada pela presença de Jesus. Você é um remanescente. Melhor ainda se você se manteve fiel. Quantos se desviaram se você se manteve fiel? Essa é a palavra para esse dia, um longo texto aqui, né? Vamos estourar o nosso tempo aqui, mas eu precisava dizer isso para você. É 66 livros e eu resumo do profeta Isaías, e eu resumo nisso. Remanescente, os que sobreviveram, os que permaneceram fiel e aqueles que, quem sabe, por causa da própria instituição religiosa, se desviaram. Mas você está vivo hoje para me ouvir e para entender que você é um escolhido de Deus. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Responda aí. E Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida, ainda hoje. Se ponha diante de Deus, se ponha como um remanescente, né? Porque a igreja prevalecerá. Deus virá buscar a sua igreja e a sua noiva. E ainda que muitos se percam, e ainda muitos, né, que possa não dar crédito para isso, Deus virá buscar os remanescentes, os fiéis. E eu creio que você é um escolhido de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.